que eu precisava. Citei a Joana de Assis, minha companheira querida, com a informação das dívidas do São Paulo, né? Com o elenco. E ela também deu a informação há pouco que, lembrando de São Paulo e Mirassol do WhatsApp, o nome de Fernando Diniz seria um nome forte nos bastidores para eventual troca de Luiz Ubeldi. É aí, meu velho, aí eu conhecendo. Sabe aquela aí coisa é brincadeira, né? Diniz não, velho. Eu conhecendo um pouco lá a turma, o clube talvez ele não consiga entrar no centro de treinamento se for anunciado como técnico do São Paulo, né? Tem umas questões, não será, porque tem essa situação. Eu estou brincando, mas tem muita resistência à torcida do São Paulo ao Fernando Diniz, talvez mais do que ao Tite, talvez mais do que o Luxemburgo, talvez mais do que o Filipão, né? Que são nomes ligados a. Só estou falando que são nomes ligados a rivais, né? Sucesso em clubes rivais. Né? Essa situação de você não ter um nome como você tinha o Dorival, como você tinha o Rogério, e até o Zubeldia ano passado no mercado, um nome óbvio, dificulta também essa ideia que o Mancini considera esdrúxula de trocar o treinador, gastar mais e tudo mais e tudo mais. Agora, o Fernando Diniz, ele pode dizer o que for, mas ele continua cotado em clubes grandes, o São Paulo é mais um deles, mesmo tendo feito trabalhos horrorosos recentemente, né? E ele tem esse dom, né, de você entender que talvez ele consiga fazer o que fez no Fluminense. Lembrando que no São Paulo ele teve um momento muito bom e momentos muito ruins. E foi essa diretoria que demitiu o Fernando Diniz. Ela entrou e demitiu o Fernando Diniz na reta final do Brasileiro, né? Colocando ali o Visoli como interino e depois contratou o Crespo para o Campeonato Paulista. Olha, rapaz, o chat está aqui, ó. Cigano, se vier Diniz é Série B 100%. Vai lá, mas por outro lado, ele não pegou um amigo aqui que certo? Teve um amigo aqui que engasgou, ele estava almoçando, quase matamos o rapaz. Por outro lado, Bruno Cofani, Fernando Diniz teve trabalho melhor que o Zubeldia. É difícil comparar o trabalho do Fernando Diniz com qualquer outro técnico do São Paulo por várias questões, sobretudo a pandemia, né? Então, é um trabalho... o Mirassol do WhatsApp foi por causa da pandemia, foi o jogo da volta da pandemia. Então, ele teve ótimos momentos sem torcida, com torcida não foi tão bem, enfim, diversas situações. Teve 18 meses de trabalho, né? Não foi um técnico que ficou pouco tempo no São Paulo, mas ele vai dividir opiniões. O Católico Palestrino, se fosse outro grupo, classificaria, sim, Ponte Preta e São Bernardo mais ainda. Já fazem 4 grupos para 4 grandes passarem. É vexatória, ele falou vexaminosa, essa desculpa de não classificar. Mas que tá, ninguém está dando essa desculpa se o Palmeiras não se classificar. O regulamento sempre foi assim e sempre teve essas distorções. Né? O grupo o Abel entrou nessa na rodada passada, lembra? Então, lembro. Você já tinha avisado. O Católico está correto, entendeu? Agora, você me permite falar um pouquinho do São Paulo? Claro, evidente, eu quero te ouvir. Vamos olhar para trás-mente, porque não é possível que as pessoas só olhem para o momento, como diria a Nicolinha Ratchop. O cara chega, não montou o elenco do ano passado. Não foi ele que montou, tá? Então ele pegou, botou uma argamassa ali, tapou um buraco aqui, pendurou um quadro ali. Os jogadores perderam pênalti, ele foi eliminado da Libertadores. Certo? Cristo contra, até então, o melhor time do Brasil, que era o Botafogo. Então, o duelo São Paulo e Botafogo foi de primeiro nível altíssimo, graças ao trabalho de um cara que chegou barato, ele ganha bem, mas é barato se você for comparar com o que a gente vê por aí, né? Não enche o saco, não fica insistindo com o jogador, faz o que tem de melhor com o que tem na mão, né? Ele não tinha Alisson e não tinha Pablo Maia. Caramba, será que você não consegue entender isso?
Porque, mas isso é passado, Márcio. Passado nada. Isso é a construção do trabalho do cara. Aí, pronto, beleza. Fecha o ano, o time caiu no final do ano, né? Classificado em 6º lugar, Libertadores de novo. Começa o ano, ele vai ver o Mickey. Ele não tem gerência sobre isso. Volta, atrapalha tudo, não foi culpa do São Paulo. O calendário mudou, São Paulo já tinha o compromisso dele, aí ele joga sábado, terça, quinta e domingo. E o time vai mal, o time cai, tá mal. Ele comete erros, cometeu sim contra o Santos, Oscar de segundo volante. De novo, agora no último jogo, Oscar de segundo volante, não vai funcionar. Não que ele não cometa erros, mas olha a situação do São Paulo, fazendo o carnê para pagar os caras. E aí, a solução é você mandar o treinador embora. Parem para pensar se isso é plausível, gente. O Zubeldia tem 1 milhão de técnicos melhores que eles no mundo, como tem 1.726.000 treinadores melhores que o Abel, que o Ramon Dias, que qualquer outro. Sempre tem. Sempre tem. Você vai buscar. Mas na situação em que está o São Paulo, vocês sabem que eu gosto muito da pessoa do Fernando Diniz. Acho que ele é um baita de um cara corajoso. Acho que ele tem um modelo, um ambiente todo viciado, né? Que é o modelo cartesiano, 2 mais 2 são 4 para ele. As coisas são mais relativas. Existe um relativismo na forma como o Diniz pensa o futebol e a vida. Eu não quero isso para o meu clube, tá? Sociedade, não para a Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Eu não gostaria de ter o Diniz como técnico do Palmeiras, mas acho que ele deveria ter sido mantido na seleção brasileira, porque aí é um modelo nosso para tentar fazer alguma coisa diferente. Agora, trocar o treinador pelo Fernando Diniz no dia 21 de fevereiro, tendo jogos na sequência, uma semana só, que é a data FIFA entre a final e a outra final, se o São Paulo for para a final, depois começa tudo de novo, não aprenderam a lição com o Cruzeiro? Claro. Não é possível, Arnaldo. Então, eu acho que ainda, além de tudo, tem uma questão que é para o que interessa, para um ano de dificuldade financeira, o Zubeldia, ele fez um campeonato brasileiro sem sustos para o São Paulo, né? O Diniz normalmente faz campeonatos brasileiros com muitos sustos, né? Ele teve um ou outro bom campeonato brasileiro, o do São Paulo, que ele definhou no final. Mas vamos lembrar, a gente fez até essa arte outro dia lá no G4, o aproveitamento dele como técnico do Fluminense e do Cruzeiro nos últimos trabalhos era o pior aproveitamento, pior que o Atlético Goianiense, o último colocado do campeonato. Ele tem dificuldade. A última impressão que fica, as pessoas estão enlouquecidas com qualquer possibilidade disso. Não tem como negar que as pessoas estão certas. O cara tem 10% de aproveitamento, gente. Pois é, gente. É isso, o que o Rafael está falando. Ia rebaixar o Fluminense se continuasse lá. E o Fluminense ama, o cara é técnico campeão da Libertadores. Fala, se eu não trocar, eu caio. Né? De novo, o Campeonato Brasileiro desse ano e o São Paulo está na contramão dos outros, não será simples. Me parece um devaneio pensar numa alternativa como o Fernando Diniz num momento desse. Não faz o menor sentido. Enfim, a direção do São Paulo, o presidente sumiu, isso é uma loucura, na minha opinião, claro. Começa a surgir uma coisinha dali, coisa dali. Uma outra coisa importante em relação à comissão técnica, né? A gente fala o Massa falou, o Zubeldia não é tão caro, né? E não é um técnico tão caro mesmo, para os padrões que a gente tem, né, hoje no futebol brasileiro. Ele tem uma comissão grande, né? O São Paulo não tem uma comissão fixa grande, então provavelmente quem viesse traria. E tem uma coisa curiosa: o Zubeldia, normalmente é assim, né? Quando vem um técnico estrangeiro, vem com parte na comissão, e o Abel também é assim, e o clube normalmente paga o salário para a comissão, um X para o técnico e, né, os menos X para os auxiliares. O Zubeldia é um técnico muito diferente, a informação que eu tive, de todos que passaram pelo São Paulo. Pode ser o Dorival, o Rogério, o Diniz. Ele ganha praticamente a mesma coisa que os auxiliares. Ele divide o bolo
como se a gente chegasse no G4. É uma dica para o Tirone, viu, Tirone? Volta, Tirone. Você divide o seu salário, você pega o salário do G4 e divide por nós 4 igualmente, né? Não é isso? É mais ou menos esse princípio. Nós 3 vamos ficar bonito, hein? Ó, caramba. Esse tipo de atitude, essas coisas, estou dizendo, elas parecem bobagens, mas elas criam na relação do dia a dia, nos que eu acompanho, inclusive nos jogadores, uma adesão grande, se é que vocês me entendem. Além de tudo, ele não delega, ele não entrega pescoço de ninguém, nem da direção, de ninguém e de nenhum jogador. Então, para trocar técnico, muitas vezes tem aquela coisa lá, perdeu o vestiário, perdeu o ambiente. Não é o caso, né? Já aconteceu com o Rogério, a gente disse, ali não tinha como, o cara quase bateu no jogador, né, no Marcos Paulo, né? Ali acabou o trabalho do Rogério naquele dia, né? Então, assim, para fazer uma troca nesse momento, eu acho que o São Paulo, essa é a minha opinião, eu acho que o São Paulo precisa ter muita convicção que não dá para tirar mais nada e muita convicção em quem vem no lugar. E me parece que não há convicção nem no primeiro momento e nem no segundo momento. É a minha impressão. E esse sumiço do Casares é preocupante, né? Exatamente. Né? É muito preocupante. Acho que me preocupa demais o sumiço do presidente de São Paulo, que gosta e tem direito até, né? Ele tem um estilo e ele tem direito de ser assim, não é nada a ver. Mas esse sumiço dele é... Não, terminei. Fala, Vessa, pode falar. Não, já terminei, Vessa, pode ir. Não, eu só ia falar que eu não lembro qual foi o personagem, mas contando nesses podcasts, ele fala assim, eu estava no CT, quando eu vi que os dirigentes começaram a não ficar mais tão encostado em mim, não sentavam do lado do meu ônibus, eu vi que a minha situação estava ficando complicada. Ele sentia o afastamento aos pouquinhos no CT, ele falou, acho que a minha batata está assando, esse sumiço aí do Casares, sem vir a público, bancar o cara e tal, é meio ficar de olho nisso mesmo. Cara, bomba aí, pessoal. O Diniz aí, a diretoria do São Paulo vê o Diniz com bons olhos aí para substituir o Zubeldia. Se qualquer coisa que acontecer, a gente vem com a informação para vocês aí. Essa eu não esperava, cara. Diniz é brincadeira, né? Trazer o Diniz de volta pro São Paulo. O Diniz fez um trabalho péssimo no Fluminense, quase que era rebaixado com o time. Se ele continuasse mais lá, o time seria rebaixado. E o Casares quer trazer o Diniz, se isso for verdade, isso é uma palhaçada, né? Foi a repórter, parece que foi da Globo, se eu não me engano, foi que trouxe essa informação aí. E vamos ficar de olho aí. Mas comenta pra onde vocês aí, vocês aceitariam o Diniz ou não? Dava mais chance pro Zubeldia, dá mais tempo pro Zubeldia? Comenta aí a opinião de vocês, se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, que é muito importante pro canal. Então inscreve pra Band Esporte, valeu? É nóis. Essa eu não esperava, cara. Só de cogitar o Zubeldia, tá de brincadeira. O Diniz, na minha opinião, tá de brincadeira, né?